Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao canal EBD Viva. Você já presenciou algum membro familiar se levantando um contra o outro? Já viu algum irmão com inveja de uma irmã? Algum amigo caluniando um outro amigo? Como proteger a nossa casa, o nosso lar, dos males da murmuração, da inveja, disputa e rebelião que estão na raiz da nossa cultura e de nossa sociedade? Este e outros assuntos a Bíblia nos relata e nós vamos estudar hoje um importante tema que é motim em família. É isso que nós estudaremos nesta lição e eu te convido a ficar conosco, a estar conosco durante aí 20, 30 minutinhos para que nós possamos estudar juntos a palavra de Deus. Olá, eu também te convido, irmão e irmã, a socializar o nosso material e principalmente orar por nós, pois o assunto desse trimestre é relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra aconteceu, acontece e pode acontecer. Por isso que ele deixou escrito no compêndio sagrado. Exemplos positivos, exemplos negativos, e é a receita para nós, a palavra de Deus. É o manual do fabricante, né? A Bíblia Sagrada vem diretamente do coração de Deus para nós. Estudamos e vamos estudar lições preciosíssimas. Então, vimos aí já nesse trimestre quando a família age por conta própria, a predileção do pai por um dos filhos, o ciúme também dentro do seio familiar, um mal muito ruim. E também, domingo passado, nós estudamos sobre os ídolos e hoje estudaremos sobre o motim em família. Não podemos de forma alguma, irmãos, sermos hipócritas, pois as murmurações na família, no trabalho, na igreja, existem e precisamos vigiar, porque onde há murmuração, há contenda e a situação pode agravar e haver consequência. E esta é a advertência que nós lemos aqui no texto áureo da lição de hoje. Vamos lá? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Está lá em Filipenses 2,14. Tomei a liberdade de colocar aqui mais um versículo que vem na sequência, Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Em nosso texto áureo, nós observamos que as contendas vêm depois da murmuração. Então, antes de surgirem as contendas, surgem as murmurações. E isso vai ficar patente na lição de hoje. Fofocas, disse-me-disse, problema que depois se agrava. Olha a verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Se as contendas derivam da murmuração, a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Nós observamos, na verdade prática, que é uma sequência. A murmuração é o princípio da contenda. Precisamos, então, estar vigiando e orando para que nós possamos viver em paz no seio familiar, evitando falar mal, né, evitando fofocas, disse-me-disse, né, e críticas negativas que elas vão se propagando e assim acontecem as ofensas que surgem e se alastram. Em Atos 6:1 vemos os gregos falando mal dos hebreus com o crescimento da igreja e o abandono, né, das viúvas foi a mola mestra que surgiu aí para essas contendas. Vamos à leitura bíblica em classe? Números 11, 1-7, 12, 1-8. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial.
Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Números 12. E falaram Miriam e Arã a Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais manso do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivesses temor de falar contra meu servo, contra Moisés. A insurreição de Miriam e Arão, a liderança de Moisés, é um exemplo perfeito para aprofundar o estudo de algumas das causas de desunião e de contendas na família até os dias de hoje. No princípio da criação, o homem, na condição perfeita, com livre-arbítrio, como Deus havia criado, era para ele viver em comunhão, né? Pois o homem é um ser gregário e Deus não viu o homem para ficar só. Então ele constituiu uma esposa, uma família, né? E aí, irmãos, nesse ambiente seguro e de cooperação, Deus valoriza as potencialidades do homem, mas esse errou e a partir daí consequências vieram. Objetivos da lição de hoje: apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Número 2, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E número 3, conscientizar que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Muito bem, vamos adentrar nesse importantíssimo assunto e agora, aproveitando o tempo, estamos na introdução. Nessa lição, então, o comentarista traz que nós estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés e Miriam e Arão eram irmãos. Esta lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e também com as contendas na família, que vão contribuindo, né, irmãos, com a desarmonia familiar. E por isso que nós vamos aprender que nós precisamos ser prudentes, evitando contendas familiares, para que a paz e a harmonia reine entre os santos. A palavra-chave é murmuração. Segundo o dicionário Aurélio, murmuração é ato ou efeito de murmurar, murmúrio, rumor infundado, boato, falatório. São essas coisas todas negativas que derivam da murmuração. Precisamos estar atentos, evitar a qualquer custo e buscar, né, sermos e agirmos dentro da palavra de Deus. Tópico 1, a influência negativa da murmuração. O motim é um mal gravíssimo e as consequências deste são muito sérias. Vemos que no céu a expulsão de 1/3 dos anjos após o pecado de rebelião liderado por Lúcifer
já nascia lá, né? Assim, nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora, irmãos, 3 queixas que denotam a rebelião na família do legislador de Israel. Salmos 101, 5 e 6, antes de entrar no tópico: aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo o que andam num caminho reto, esse me servirá. Vamos aprender na Bíblia Sagrada que a desunião, né, ela é a prova da murmuração, da insurreição, ciúme, inveja, porfia. E nós vimos que Deus prova os fiéis da terra e não aprova quem age dessa forma. O comentarista, ele traz didaticamente em 3 pontos a influência negativa da murmuração. A primeira queixa é: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. E, de repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com um inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, deixou ele com o coração triste, mas também a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Está lá em Números 11, de 1 a 3, que está no ensinamento da lição de hoje. O ensinamento do Senhor, nosso Deus, nunca foi, para desunião, é para o contrário. Olha o que nos diz a palavra: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. O Senhor nos fez seres gregários, pacíficos, longânimos, pacientes. Precisamos estar diante de Deus em oração, vigilantes, sem murmuração. A segunda queixa está lá na lição de hoje, de Números de 11, 4 a 7. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná. Olha só, a cada manhã Deus enviava a lembrar com saudade dos alimentos do Egito, irmãos. Números 11, 4 a 6. Facilmente o povo se esqueceu de todas as privações experimentadas como escravos no Egito, das chibatadas, das grades. Esse povo esqueceu também, dos milagres operados pelo Senhor, quando ele abriu o Mar Vermelho, quando ele transformou a água amarga em água doce e outros tantos milagres que Deus trouxe ao povo de Deus. A murmuração nos faz esquecer todas as boas coisas vivenciadas com Deus. A ingratidão do povo de Deus, no momento de dificuldade, eles criticaram com força Moisés, esquecendo-se que eles estavam criticando o próprio Deus, pois era o Senhor que mandava o maná, totalmente nutritivo e 0800. Eles começaram a lembrar da alimentação do Egito, esquecendo de quê? Que eles viviam sob as chibatadas, debaixo da escravidão, do jugo lá do povo, Olha só, enquanto eles clamavam lá, naquele momento, por liberdade, por um libertador, e Deus providenciou Moisés. Vamos ao subtópico de número 4, a terceira queixa. No capítulo 12,
após todo o contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, nós temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Isso é um grave assunto. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, no seio familiar, pois Arão e Miriam eram seus irmãos. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, egípcia, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé. Teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe, pois serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, queriam ser destacados ali como Moisés. Está lá em Números 12, 2. A inveja na família é um sentimento perigoso. Nós vimos no capítulo 12, de 1 a 3, da lição bíblica em classe, que Miriam se levantou contra o ungido de Deus, junto com Arão. Um sentimento de inveja, por um homem que Deus tinha escolhido, seu servo Moisés, para estar ali à frente do povo. E além disso, era uma profetisa e um sumo sacerdote. Eles ficaram então com inveja do irmão mais novo, que foi escolhido por Deus para um papel tão importante. E a desculpa era essa esposa hebreia, que ele havia se casado. Nós peçamos ao Senhor que nos livre desse sentimento, que nós vemos na Bíblia em vários outros contextos. O sentimento dos irmãos de José, lá em Gênesis 7, que foi o mesmo sentimento de Caim, em Gênesis 4:8, que foi o mesmo sentimento de Saul em relação a Davi, em 1 Samuel 19, culminando em um planejamento para a morte de Davi, e tanto outros exemplos que a Bíblia nos traz. Sinopse 1, os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. O cerne, o centro de tudo é a murmuração. E esta lição nos traz que o motim é perigoso e ele existe em nossos dias e pode estar dentro da igreja, dentro do seio familiar. O motivo da rebelião de Miriam e Arão: a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa, como nós dissemos, e Arão, o que ele era? Um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão acharam-se no direito também de liderar o povo. Ora, o papel dele era cooperar na liderança de Moisés, o papel dos dois, Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Lá em Números 12, 2, da lição de hoje. Uma inveja estalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, perverso, advindo do desejo de querer o lugar de Moisés. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento, irmãos, é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências sempre são trágicas. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos crio, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? 2. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, isso está lá em Êxodo 20, 15, 20 e 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés.
Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia também arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo, insuflou também contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Nós devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Estes registros bíblicos estão contidos na palavra de Deus para que nós possamos estar alertas, pois depois da queda do homem, quando entrou o pecado e o homem reconheceu que estava nu, saiu da condição de varão perfeito, que foi também contaminado pelo pecado, pela desobediência, e Deus decretou sua morte, tendo que mandar depois o seu filho Jesus morrer na cruz do Calvário, vertendo seu sangue para nos redimir da condição inicial, nos salvando da perdição, e nós, novamente, chegarmos a varões perfeitos. Dois importantes pilares e auxiliares do líder Moisés, como vimos, um sumo sacerdote, uma profetisa, numa posição de destaque, sendo influenciadores negativos, levando parte do povo a ser queimado, a ser destruído. Miriam critica e Arão socializa a crítica, apoiando a irmã por Moisés ter casado com uma mulher etíope. Sinopse 2, a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. Muito bem, vamos para o tópico de número 3. Nós estamos sendo objetivos, estamos nos atendo ao conteúdo da lição e a nossa proposta é essa, para que você tenha esse primeiro contato. Moisés, um homem manso e humilde, mas mais manso que havia na terra. É esse que traz a palavra de Deus, Nesse ponto de número 1, o caráter de Moisés é destacado e sublinhado por meio do versículo 5 de Mateus 5, quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e também os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Duas atitudes que são sublinhadas pelo Senhor Jesus. O comentarista nos traz que estavam presentes esses traços na liderança de Moisés para com o povo de Deus. É importante, irmãos, estarmos fundamentados na palavra, pois a palavra é o manual de fé e prática que nos conduz no caminho, no único caminho da salvação, que é Jesus. O comentarista destaca que para o mundo, manso é sinônimo de quê? Covardia, de fraqueza. Mas na palavra de Deus, não. É autocontrole, é domínio próprio. A palavra de Deus para o mundo que não tem o discernimento espiritual é loucura. Moisés, o tempo todo, age com serenidade, com firmeza, com mansidão. É um líder extremamente dedicado, ao ponto de chegar ao extremo cansaço, quando o seu sogro Jetro lhe aconselha levantar líderes de 1.000, de 100, de 50, de 10, tementes a Deus, honestos e também competentes. Deus prima e aprova cooperação, honestidade, amizades, ambientes sadios e de paz. Salmos 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Subtópico 2, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Houve um momento de sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então, recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Está lá em Números 11, 16. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Números 11, 25. Esse episódio
remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há o quê? Parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Moisés se mostrou cansado ao ponto de quase desistir, como nós dissemos, mas Deus o fortalece e pede então para ele separar então esses 70 anciãos para ajudarem a conduzir o povo, né? Porque o povo trazia as mazelas, as discórdias para Moisés, e ele ouvia, ele orientava, ele aconselhava, ele era pacificador, manso e humilde, o servo de Deus Altíssimo, que obedeceu à voz do Senhor, que falava com ele pessoalmente. Peçamos ao Senhor para que possamos viver na plenitude do Espírito Santo, né? Que nos faz varões dignos e partícipes de uma nova terra, aguardando a breve e iminente volta do Senhor Jesus. Subtópico 3, a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor, né? Por isso, eles foram convocados, juntamente com Moisés, para fora da tenda. Está lá em número 12:4. Está na lição de hoje, na leitura bíblica em classe. O Senhor desceu, então, numa coluna de nuvem, numa demonstração da sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhe que a sua soberania, Deus deixando claro ali, que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, ele falava face a face, não por figura, por causa da gravidade do pecado de Miriam, em instigar o seu irmão, e Arão a compactuar contra ela, né? E com ela contra Moisés. A punição foi imediata contra Miriam, né? Ela ficou leprosa no mesmo instante, branca, como a neve, a Bíblia diz, né? E foi posta para fora do arraial. No mesmo instante, ela foi separada do arraial de Israel por 7 dias, números 12, 10, 15. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso, nós devemos pedir a sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 a 24. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois o Espírito Santo opera o caráter de Cristo na família, né? É isso aí. Esse é o cerne da nossa lição. Tudo fica patente para nós que Deus não aprova a injúria e atos covardes contra os ungidos dele, principalmente com julgamentos, com pré-julgamentos, né? Com conversações negativas, destrutivas. A vontade de Deus é que levemos as coisas boas, inclusive o Evangelho, que significa o quê? Boas novas de salvação. Então, fiquemos com Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que ama, todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. A sinopse 3, Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Vamos à conclusão, depois nós fazemos algum comentário. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como estas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Nós precisamos estar prudentes como uma serpente, simples como uma pomba, né? A falta de gratidão e insatisfação constante
muitas vezes são sintomas de um problema oculto no interior do murmurador. Que saibamos identificar as causas e também estejamos atentos às consequências desse mal, vigiando para que o nosso lar seja um ambiente de paz, no qual cada papel desempenhado no seio da família seja respeitado e apoiado mutuamente, como tão sabiamente o apóstolo Paulo aconselhou aos pais, filhos e esposas e maridos, quanto aos deveres domésticos. Lá em Efésios 5, e 6, nós temos isso aí. Então, meditemos hoje em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor precisa reinar em nosso lar, precisa reinar em nossas igrejas, precisa reinar no seio da sociedade, pois a Bíblia diz que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo essa realidade. Muitas vezes, as mazelas, as coisas negativas que surgem por meio de motins, de fofocas, de disse-me-disse, não nos atingem, não nos tocam mais. E muitas vezes nós até corroboramos com isso. Hoje tem aí na mídia as notícias falsas, que muitas vezes nós mesmos propagamos por meio de WhatsApp, por meio das mídias aí sociais. Precisamos estar atentos, pois os olhos de Deus estão sobre nós e nós precisamos estar cada dia mais ligados na videira verdadeira, para que nós possamos viver uma vida santa, irrepreensível e próxima do nosso Deus, que nos garante a vitória. Pai amado, que nós possamos, Senhor, vigiar e orar, porque nós sabemos que não é aqui o nosso descanso. Somos gratos a Ti por ter aprendido mais uma porção da Tua palavra nesta lição. Sabemos que Tu deixastes essas escritas, essas letras sagradas, registradas, para que nós possamos nos orientar, ter estes exemplos para que nós não caiamos nos mesmos erros. Pai amado, abençoa cada professor, cada professora, cada aluno, cada aluna, cada irmão, cada irmã, todos, Senhor. Abençoe a cada um separadamente. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, pois Tu és um Deus poderoso, santo, e que um dia mandará o Seu Filho Jesus nas nuvens dos céus para nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma boa semana, uma boa aula.